Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães, você está no canal que dá dicas de leituras sobre literatura e religião, história das religiões mundiais, a minha opinião sobre os livros que eu estou lendo. E hoje, minhas opiniões, né, as minhas dicas de leitura sobre cristianismo, tá? Então, passando aí a, do Natal, né, Natal agora, até a época aí da Quaresma, vamos manter essas leituras. E então são 4 livros que eu dou dica de leitura hoje nessa base aí do cristianismo, né? O tema cristianismo, a figura de Jesus de Nazaré, etc. Tá? Então vamos começar aqui falando de Santo Agostinho, né? As Confissões de Santo Agostinho, que ele vai falar justamente sobre a conversão, tá? Então aqui o Santo Agostinho que já passou, né, pelo neoplatonismo, passou pelo maniqueísmo, né, que é a ideia do dualismo, o bem e o mal, ou seja, o bem e o mal têm substância, né? O bem e o mal existem, são forças contrárias, etc. Então ele vai contar aqui como é que ele, nas suas peregrinações, nas suas jornada, né, a sua jornada espiritual. Então a conversão e uma jornada espiritual, que é o que a gente fala sempre aqui, né, sobre a questão de não basta a conversão, é você persistir, né, é persistência na fé, a perseverança dos justos, né, então a questão da jornada espiritual. Então Santo Agostinho, que está lá na época, né, pós-Niceia, então ele está no século IV, né, século IV, 300 e pouco aí, ele vai mostrar então essa transição do Império Romano, né? Depois o Império Romano vai ser dividido em Ocidente e Oriente, bizantinos, né, e tal. E ele passou um tempo, então, ele nasceu no norte da África, e aí ele vai passar um tempo ali na região de Milão, né, Milano, que é o norte da Itália, etc. Então, ele vai contar que a conversão dele, né, as orações da mãe, a mãe que orava sempre por ele, e essas questões também do desejo da carne, né, que ele fala várias vezes isso aqui, né, da luxúria e tal. E aí a importância que ele dá à conversão e como é que ele conseguiu abafar todas as teorias gnósticas, maniqueias, né, maniqueísmo, e abraçou o catolicismo. Tá? Então, o Santo Agostinho era católico, tá? Eu tinha na época catolicismo, né? Então o pessoal que fala, Santo Agostinho não era católico, até essas discussões de YouTube aí, né? Fico vendo essas discussões aí de protestante com protestante, protestante católico, católico com católico e tal. Mas o negócio é ler, tá, gente? Ler a patrística, então tô devotado muito a ler patrística e escolástica, né? Então vamos ver o Santo Agostinho, vai ver a opinião dele sobre a conversão, sobre essas confissões, a importância, né, dessa jornada espiritual e como é que ele deixou o maniqueísmo para o catolicismo, né? Então, principalmente, ele discute muito a questão do livre-arbítrio, a questão de um Deus bondoso e a criação do mal, né? O mal existe exatamente. O mal é uma falta do bem, né? O mal seria apenas uma ausência, assim como, por exemplo, a sombra é uma ausência da luz, né? Então existe a luz tem existência. Então quando não tem luz, você tem o quê? Uma ausência de luz, você tem a sombra. Então o bem é a única existência e o mal é apenas a ausência do bem, né, em um dado momento. Ou então quando a gente acha que nem tem o bem, né? Então é essa questão. E aí quando é que surge na potência o mal? É quando o ser humano dá ouvido ao seu lado negativo, podemos dizer assim, né? Então a questão é o livre-arbítrio, a culpa é humana, né? Então quando o homem se desliga do bem, quando o homem se afasta da fonte do bem, que é Deus, aí o homem dá ouvido às inclinações da carne, às tendências da carne, aos seus egoísmos e tal. Então o ser humano é que se afasta da fonte, que é Deus, tá? Então, e aí produz o mal, né? O mal é egoísmo, né? A falta de caridade, então não coloque na conta de Deus, é problema humano, tá? Então quando o humano para de ouvir a voz divina, né, por coração endurecido, e aí ele usa o livre-arbítrio para praticar a perversidade, tá? Então é basicamente isso aí. Depois a gente pode discutir com mais calma, né, as confissões do Santo Agostinho. Vou falar também das pregações do sermão, o sermão do Padre Vieira, que a gente lia muito na escola, aí, barroco, né? E aqui tem, nesse volume, que são vários volumes, né? São mais de 12 volumes. Nesse volume tem os sermões da Quaresma e da Sexagésima. A Sexagésima é aquele que a semente é a palavra de Deus, tá? É uma parábola bíblica do Evangelho, em que o semeador sai a semear e as sementes caem em diferentes solos, né? Então tem o solo árido, o solo espinhoso, né? E o solo que vai dar boa semente, né? Então os sermões do Padre Vieira que são altíssima qualidade literária, né? A gente lê literatura brasileira isso aqui, tá? O barroco, a gente lê literatura brasileira, os sermões do Padre Vieira, época do Gregório de Matos e tal. Então ele vai na época das invasões holandesas também estava lá, né? Então ele tem o sermão contra os holandeses, né? Então interessante isso aí. Então, ou seja, o contexto histórico do Padre Vieira é interessante, tá? Então ele estava na época das invasões ali dos holandeses, né? Século XVII.
Eu acho interessante ler os sermões por isso, e pela qualidade literária, pelos aspectos do evangelho, né? Ele vai descrever as parábolas, a questão da penitência, a questão da quaresma, né? Então eu acho importantíssimo ler a obra do Padre Vieira. Tá? Continuando em cristianismo, vamos falar do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, que é o famoso autor dos Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia, que escreveu um livro de introdução ao cristianismo, tá? Então você quer introduzir o cristianismo, pregar o cristianismo, ele não vai entrar em muitas questões doutrinárias, não. Né? Essas questões que a gente fica discutindo de doutrina, ele não entra, não. Ele é um anglicano, né? Eu lembro que o Tolkien tentou levar ele para o catolicismo, mas o C.S. Lewis saiu do ateísmo. O C.S. Lewis que fazia palestras na rádio na época da Segunda Guerra, tá? Então ele fazia palestras motivacionais, falando do cristianismo, dando força moral, né? A moral britânica contra os alemães ali na Segunda Guerra Mundial. E aí ele reuniu nesse livro, né, que é o cristianismo puro e simples. Então ele não vai entrar em questão doutrinária, que tipo de batismo, tá? A graça irresistível, não vai entrar nisso não, tá? A predestinação. Ele vai tentar juntar aqui o código comum entre os cristãos, tá? Então é mais para o ateu. Então para quem já é cristão, isso aqui é a base, né? E o cristão vai debater essas questões internas do cristianismo, né? Que é o que divide, por exemplo, católico e protestante, entre os próprios protestantes e seitas, etc. Tá? Então o C.S. Lewis aqui eu acho, muita gente fala que converteu graças a esse livro, tá? Tem vários testemunhos aí de pessoas que se converteram ao cristianismo, não só ao catolicismo, mas ao cristianismo em geral, né? Seja protestante, seja católico, seja ortodoxo, por leitura de C.S. Lewis, seja a literatura dele, né? Ou esses vários livros que ele fala de apologética, a defesa do cristianismo, tá, gente? Ele está pregando o anglicanismo? Não, tá? Ele está pregando sobre Lutero? Não, tá? Isso aqui um luterano vai ler, um presbiteriano vai ler, né? Vai ler e vai entender, tá? Porque isso aqui não é uma obra apologética de alguma corrente do cristianismo. É falando sobre o que é o papel de Cristo, né? O sacrifício de Cristo, a pregação, o sermão da montanha, tá? Então não é para desagregar, é para agregar, tá? E aí eu acho mais importante para um ateu, um cara que não conhece nada de cristianismo, ou então rejeita o cristianismo, ter conhecimento da obra do C.S. Lewis, tá bom? Agora também a figura de Cristo, Jesus de Nazaré, aqui nós temos um ortodoxo, tá? Então nós temos Alexander Miei, Jesus, mestre de Nazaré, e aí ele vai resumir a história de Jesus numa época dos anos 90 em que existia a União Soviética, né? Então a União Soviética era oficialmente ateia, né? Era o Estado declarado ateu, então não tinha muito papel para os ortodoxos, não tinha muita participação ortodoxa, a não ser que era clandestino. Tá? Muitos cristãos foram perseguidos aí na União Soviética. E aqui ele vai então resumir para essa geração que não conhece, né, por causa de 70 anos de União Soviética, então ele vai fazer uma obra que vai resumir então essa época, né, ou seja, essa pregação de Cristo, o ministério de Cristo, lendo os evangelhos numa ordem mais cronológica, né? Você vê que ele tem as citações dos três sinóticos e de João, e aí ele tenta também aqui conciliar algumas contradições, né? Enquanto que lá o Bart Ehrman fica pegando essas contradições para desacreditar, inclusive o Bart Ehrman perdeu a fé por causa disso, né? Ele fica achando as diferenças entre os evangelhos, né? Ressaltando as contradições. Ele aqui mostra que existem várias, né, possibilidades de ler esse texto, interpretações, para quem esse texto foi escrito. Né? Então Lucas foi escrito para um público, Mateus e João para outro público, etc. Né? Então ele vai mostrando as diferenças aqui dos narradores, para quem eles estão falando, qual que é o foco principal dos evangelhos. E o importante aqui é a figura de Cristo. Então é um livro bem cristocêntrico. Tá? A pessoa fala assim, não tem livro, isso é um livro cristocêntrico. Tá? Então a preocupação dele aqui não é as contradições, mas se existe contradições, explicar o contexto da época, quem estava escrevendo, etc. Tá? Então é um livro que se baseia muito na figura de Cristo. Então ele é alta cristologia e vai mostrando aqui as figuras que estavam ao lado de Cristo, os apóstolos, né? Então eu acho interessante esse resumão que ele faz. Muitos livros fazem isso, né? Que é tentar ler os 4 evangelhos numa ordem, achar diferente. Ele vai falar assim, das diferenças de João para os sinóticos e tal, mas ele não vai ressaltar muito isso não, porque a preocupação dele não é essa, tá? Ao contrário do Bart Ehrman. O Bart Ehrman ele pega essas contradições para fazer livro, tá? E claro que tem realmente, né? Então a primeira vez que eu li a Bíblia eu falava, não, conta a contradição, mas só que agora você entende para quem era escrito esse livro, né? Em que época foi escrito, né? Então eram comunidades diferentes, né? Então comunidades que não conheciam um livro conheciam outro, né? Então ele vai combinar os evangelhos, os 4 evangelhos, vai tentar ler uma ordem e construir uma vida de Cristo, igual o filme faz, né? Que é juntar os evangelhos e fazer a vida de Cristo, né? Então é isso que e aqui pela visão ortodoxa, tá? Ele vai citar a patrística, vai citar os padres ortodoxos.
Então, a gente vê muitos ortodoxos aí fazendo um belíssimo trabalho na internet, né? Inclusive, enquanto protestantes e católicos discutindo, nós temos vídeos de ortodoxos esclarecendo muitos pontos que ficaram nebulosos nas discussões e debates entre católicos e protestantes. Tá? Aí vem um ortodoxo e faz ali uma verdadeira aula. Né? Então, eu acho interessante porque os ortodoxos conservaram muita coisa da patrística. Né? Tá? Eles não têm a escolástica. Né? A escolástica já é depois da cisão, aí, o cisma de 1054, né, que teve questões doutrinárias e questão do Papa também. Né? Os ortodoxos não têm essa unidade do Papa, eles têm os seus patriarcas nas várias cidades ortodoxas, ali, vários, né, Rússia, né, a Constantinopla e tal. Então essas diferenças aí, e a questão do Espírito Santo também, né, a procedência do Espírito Santo, né, só do pai e do filho, né, o filioque, né, questão. Mas interessante com o ortodoxo é que esse livro a gente aprende muito. Inclusive a visão ortodoxa, a gente aprende muito a visão ou protestante ou católica, essa é a visão ortodoxa, tá? Então isso aqui vocês conhecerem o que a comunidade ortodoxa, né, acredita e crê na vida de Jesus. Né? Então ele ressalta muito a figura humana de Jesus, eu acho interessante isso, né? Ressaltar muito a figura humana de Jesus e explicar o ponto em que ele é divino também, tá? Mas livrando o pessoal aí de achar que era só o Logos encarnado e ele não tinha parte humana. Não, ele é plenamente humano. Tá? Então ele mostra que é Jesus plenamente humano e também plenamente divino. Né? Então essa diferença aqui, a gente vê algumas pregações que parece que Jesus nem corpo tinha. Né? E isso aí é heresia. Né? É negar o lado humano, que Jesus estava fingindo que era humano. Não, Jesus era plenamente humano. Tá? Então fica as leituras, né? Do C.S. Lewis. Então vai todo mundo aqui. Tem ortodoxo, tem anglicano, tem católico, né? E tem patrística, tá? Então, Santo Agostinho. Então, para todo mundo aqui, tá? Patrística, católico, anglicano, ortodoxo, para todo mundo, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.